dia. Bom, primeiro eu queria registrar a honra de eu estar aqui participando desse fórum pelo propósito. Eu sempre lutei muito pelo mercado, eu já até sofri com o mercado, mas hoje eu tenho uma gratidão muito grande e uma defesa muito grande por ele. Sou suspeito, mas não vou deixar de falar, tá? Dar os parabéns ao Luiz Lara, ele sabe, eu nunca escondi dele a minha admiração que eu tenho pelo seu talento, pelo seu carisma, pela sua lisura e pelo tudo que você fez pelo mercado, né? Hoje, acho que a maior preocupação sua, depois de tudo que você fez, era para o nosso São Paulo Futebol Clube, né? Nosso sofrimento aí é quase constante. Mas, falando ainda, insistindo no talento dele, você vê que ele convence todo mundo, trouxe o Dudu, Regina, um timaço desse, convence a Marcinha, já convenceu o Felipe Bartolomeu, é um perigo. Então, eu tenho certeza que o sempre vai crescer. Então, parabéns pela importância que tem pelo mercado e tudo que você tem feito por nós, tá? Agradecer também, Regina, pelo que eu vi aqui. Acho que você selecionou de forma bem estratégica o fórum aqui para a gente discutir. Pasmem, a minha loucura está tão grande, eu cheguei ontem 11 horas da noite e vou conhecer as pessoas que vão participar aqui agora ao vivo, tá? Eu acho que é bacana, porque é assim mesmo que eu gosto do bate-papo, é assim que a gente vai explorar, principalmente um tema de regionalização. Eu sempre defendi muito a eficácia, e isso passa muito por essa eficiência, por esse entendimento de público, essa aderência, essa característica, a análise da cultura e a peculiaridade de cada região, tá? Queria começar aqui por deferência, né, a Lisiane Campos, que tem 66 anos, não é isso, de história a empresa, e hoje pode falar que é do... E eu não ela, hein, a empresa, ainda bem que já tenho. E mais do que isso, é mostrar esse movimento, né, essa coisa do Goiás para o mundo. Conta um pouquinho para a gente. Bom dia a todos. Obrigada, Regina, novamente com você, pela oportunidade de falar um pouquinho da Piracanjuba, né? Laticínios Bela Vista é a nossa razão social, mas hoje é uma marca que está presente em mais de 86% dos lares brasileiros, com alguns dos itens, né, dos produtos que nós produzimos. É uma marca que vai completar 68 anos, não 66. Eu estou na empresa há 17, faço parte dessa trajetória de crescimento dos últimos anos. É uma marca que tem 68 anos, mas que fez a sua imagem, a sua marca, seu portfólio nos últimos 17 anos. E eu posso falar que eu participei de todo esse processo. E a gente não para por aqui. O crescimento que nós temos previsto para os próximos anos, somos hoje o terceiro maior laticínios do Brasil. A gente tem projetos de crescimento mais audaciosos e a gente quer se tornar referência não só aqui, mas também fora. Legal, legal. E nessa estratégia que eu falei, nós vamos notar aqui hoje que estão os 3 tripés da comunicação, né? Agência, veículo e anunciante. Eu acho que isso enriquece muito o nosso debate e geograficamente também está bem distribuído, tá? Vamos falar agora com o César Paim, também conheci ele aqui na chegada agora. Eu cheguei ontem, 11 horas da noite, no South Summit Brasil, acho que mais de 20 mil pessoas. Tive a oportunidade também de falar com o ministro ontem, ele reiterou todo esse interesse em provocar e profissionalizar o mercado. E contar um pouquinho da sua trajetória também, me falaram um pouquinho ontem, por coincidência, você vê a grandeza que é, o que é sair de uma região e como você contribuiu muito com as marcas Renner, entre outros. Obrigado, Lerico. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, e um prazer especial de ter a oportunidade de rever alguns amigos, fazia tempo que eu não via. E, evidentemente, que não posso deixar de dar os parabéns para o SEMP, para todas aquelas pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram com muita determinação, com muita persistência, com momentos difíceis, para conseguir trazer essa entidade até esses 25 anos. Não é simples, não é fácil. Não é fácil ser um dirigente de entidade e deixar os seus compromissos de lado para conseguir defender essa atividade. Parabéns especial ao Lara por esse desafio e ter que enfrentar nesse momento, um momento de grande transformação, de grandes desafios, de grande complexidade. Parabéns à Regina, ao Dudu e a todo mundo que está aí nesse novo momento. É um momento realmente muito complexo e que
como já foi dito aqui, e eu, durante o tempo que estava no SEMP, sempre defendi isso, a gente, para fazer uma autorregulação, ela é fundamental que exista um bom diálogo. Se não houver um bom diálogo entre as partes, e eu acho que esse é um grande desafio nesse momento difícil, que é um momento difícil para o mundo. Mas, feito isso, o tempo é curto, falar um pouquinho sobre a questão das marcas regionais e o desafio das marcas regionais num país continental, num país que nem o Brasil, que realmente é um continente, né, com características muito, muito diferentes. Antes de mais nada, eu diria que muitas vezes as marcas têm um desafio que transcende até a própria comunicação, porque é o desafio do clima. É o desafio, no caso de lojas Renner, que eu vou falar um pouco aqui, tinha o desafio do clima, que é diferente para o seu produto, né? Às vezes, determinados produtos não têm isso, mas tem outros que têm. Então, é o desafio de realmente, às vezes, a adequação do seu produto até, e, de novo, no caso de Renner, o produto do Nordeste, por exemplo, é um produto, umas coleções um pouco mais coloridas e diferentes do que a do Sudeste e do Sul. Então, os clientes têm desafios de poder estar mais inserido dentro de cada um do mercado, dependendo do segmento de sua atuação, dependendo do segmento, quer seja atuação para produto ou para serviço, e dependendo efetivamente da complexidade que é cada um dos mercados. E dependendo, inclusive, dos hábitos até de consumo, e eu me lembro porque eu fiz lá atrás um trabalho para um concorrente teu, que era a CCGL, e só para pegar esse exemplo, o consumo de leite em pó na região Nordeste é mais ou menos o seguinte, ele representa 70% do consumo de leite total, era isso lá atrás, não sei se continua nessa mesma proporção, enquanto o leite líquido é em torno de 30%. O resto do país é o inverso disso. Então, isso é um hábito de consumo diferente, que são desafios para as marcas, independente da questão da própria comunicação. Então, tem questões, evidentemente, que a questão da mídia, que ela é muito sensível em determinadas regiões, pelas peculiaridades e porque alguns veículos conseguem entender melhor a região do que, muitas vezes, um veículo com atuação nacional. E é um desafio muito grande para as marcas, porque é uma marca que quer ter uma atuação nacional, muitas vezes o budget não consegue dar conta de todas as suas necessidades. Eu sempre digo para os clientes que o difícil não é fazer escolha, e sim fazer renúncias, porque tem que tentar entender aonde efetivamente vai conseguir aplicar os recursos, nem sempre consegue fazer aquilo que gostaria, que precisaria estar fazendo. E, evidentemente, que tem situações em que, em algum mercado, é necessário fazer algum esforço adicional. E a gente, no caso de Renner, teve isso ao longo da sua trajetória. A trajetória de Renner é uma coisa que nos orgulha muito, porque a gente pegou esse cliente com 7 lojas no Rio Grande do Sul, isso no início da década de 90. E hoje é um grupo que tem mais de 600 lojas espalhadas pelo Brasil, e pelo Uruguai e pela Argentina, onde a gente faz todo o trabalho de comunicação. Então, ao longo do tempo, com esta sensibilidade de respeitar essas peculiaridades das culturas regionais, teve o desafio e o aprendizado, porque assim como a gente contribui para os clientes nos forçam e a gente aprende com os clientes, né? Então, eu acho que isso que ajuda o nosso desenvolvimento, que acaba levantando um pouco a régua para a gente. Então, acompanhar o crescimento de um cliente desse, para nós, foi muito bom, foi desafiador e foi um grande aprendizado. E a gente sempre procurou fazer uma coisa que eu acredito muito, que é encostar o umbigo no balcão. Se a gente não encostar o umbigo no balcão, se não for para o mercado, se não procurar ouvir esse mercado, se não procurar entender esse mercado, vai ficar muito complicado para fazer, quer sejam algumas estratégias de mídia, e muito pior ainda para fazer alguma comunicação. E, fundamentalmente, às vezes a comunicação, mais do que simplesmente falar aquele sotaque, aquela linguagem, entender muitas vezes a questão cultural, em primeiro lugar, é importante ter a sensibilidade para ver o que a gente não pode dizer, porque muitas vezes a marca chega de fora,
chega sem entender isso e muitas vezes a marca tem alguns recados, algumas expressões que efetivamente acabam ferindo alguma coisa da cultura local. Então, acho que mais importante tem que ter esse desafio, e o desafio de uma marca que quer ser uma marca nacional, então ela tem que ser um pouco mais neutra em muitos aspectos, cuidando desses aspectos para não ferir alguma questão cultural de cada uma das regiões. Eu tenho, não deu tempo de colocar no vídeo, uns 3 vídeos de Renner, até que depois a gente passa o link para vocês, se vocês quiserem ver. Foi uma campanha que a gente fez com uma abordagem e uma linguagem muito forte na Bahia, quando a Renner entrou no mercado do Nordeste. Num primeiro momento, tendo dificuldade de produto, até acertar o produto. Depois que acertou tudo isso, então tinha que quase fazer um relançamento. A gente entrou com uma campanha, com casting local, com música local, com cantor local, com tudo que tinha, para tentar ter e construir este um pouco de intimidade. Porque, ao longo da sua trajetória, a Renner tem muito clara, e a gente tem uma ligação muito forte com esse cliente, nos 28 anos, eu acho que a gente trabalha com ele, porque é um cliente que acredita na comunicação. É um cliente que acredita que a comunicação está para construir valor, que está para efetivamente construir um vínculo com seu cliente, né, um vínculo emocional, e construir um posicionamento de cumplicidade com a mulher. Então, para se conseguir fazer isso, é muito importante a gente entender um pouco mais dessas peculiaridades regionais. Há um exemplo disso, depois que eu trouxe também para cá, foi quando a Renner sai do Brasil e vai para o Uruguai. A gente chegou a mandar uma pessoa nossa, em Porto Alegre, morar 6 meses antes em Montevidéu, para poder entender um pouco o mercado de Montevidéu, entender a consumidora de Montevidéu, e, trabalhando de lá, poder, inclusive, dar insights para o cliente, etc. e tal, para que a gente pudesse fazer o trabalho a partir de Porto Alegre para o Uruguai. E o Brasil é tão grande que o gaúcho, por exemplo, tem algumas semelhanças culturais, semelhanças de gastronomia, semelhança de muita coisa, mais com o Uruguai e com o argentino do que muitas vezes com o nordestino. Por questões até de clima, por questões de origem lá de trás, de alguma raiz do gaúcho, sei lá. Então, mas mesmo assim é tudo muito diferente. Então, entender esse desafio não é nada simples, mas é muito necessário. Quando a Renner foi para a Argentina, entrou num momento muito difícil da Argentina, e também tendo que entender as características daquele mercado, onde a gente mandou gente para lá, contratou gente lá, e hoje a gente tem a sorte que, depois de todo esse fenômeno que aconteceu pelo que o mundo passou, é muito fácil a gente ter pessoas trabalhando de vários lugares, o que nos ajuda a entender melhor essas peculiaridades e poder fazer o trabalho melhor para esses clientes. A Paim, por exemplo, no último levantamento que nós fizemos, nós tínhamos pessoas em mais de 30 cidades trabalhando. Tem pessoas em Buenos Aires, tem em Montevidéu, assim como tem no Nordeste, tem em Brasília, São Paulo e por aí afora. Então, porque é fundamental ter essas pessoas para poder conseguir entender um pouco mais e enriquecer esse trabalho, e não efetivamente cometer algum deslize com a marca, que depois é muito difícil a gente conseguir consertar. E entender peculiaridades que vão desde a questão esportiva, né? Eu acho que Minas é parecido com Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre tem 2 times, e é uma coisa assim, chega a ser uma guerra entre ou você não é colorado nem gremista, você é anti-colorado ou anti-gremista, né? Então, o cuidado que alguma marca daqui a pouco não tem com isso é chegar e daqui a pouco resolver: eu vou patrocinar um time e não patrocinar o outro time. Então, são essas peculiaridades todas que é um grande exercício. E eu acho que a felicidade que uma agência regional, às vezes, tem, é que consegue entender um pouco isso, valorizar isso e permitir com que a gente consiga fazer trabalho para outras marcas que saiam até da condição regional e virem estadual ou virem até internacional, como no caso de Renner. Eu já tive a oportunidade de
trabalhar para 15 anos para o Walmart, e uma das contas que a gente atendia do Walmart era uma rede discount store todo dia, que era muito forte no Sul e era muito forte no Nordeste. E a gente tinha que entender o Nordeste um pouco melhor, até do ponto de vista da questão de mídia, isso coisa de 5, 6 anos atrás, acho que era. A gente fazia já as redes sociais para essa marca, mas também indo para lá e entendendo a mídia local. O Nordeste, naquela época, aí não sei se ainda tem, mas ainda tinha rádio em poste. E o que eu dizia, a gente autorizava a rádio em poste. Então, se você não colocar um pouco o umbigo no balcão, se você não tiver profissionais, muitas vezes, do mercado local, e você não for entender isso e não se aproximar disso, nunca vai conseguir fazer isso. Então, esses desafios todos, é fundamental, né, esse cuidado todo no processo de construção de marca. E, sem dúvida nenhuma, não dá para dizer que, bom, então agora todas as marcas têm que ter uma comunicação regional e tem que ter todo um cuidado só regional, porque isso é impossível, né? Não se consegue fazer isso. Até porque, efetivamente, tem diferenças de aderência, eu diria, até com determinadas marcas, com determinados segmentos em relação a determinados públicos, porque, vamos lá, não é porque daqui a pouco se o Rio Grande do Sul resolvesse fazer uma fábrica de automóvel e criar uma marca de automóvel, que o gaúcho iria comprar essa marca de automóvel só pelo bairrismo. Agora, é muito mais fácil para o gaúcho, e até com um cliente que a gente atendeu durante bastante tempo da Ambev, que uma marca de cerveja, que era a cerveja Polar, que só era produzida no Rio Grande do Sul. Produzida no Rio Grande do Sul, comercializada no Rio Grande do Sul, e líder de mercado no Rio Grande do Sul. Muitas vezes até com um budget muito menor do que outras marcas da própria Ambev. Então, e essa marca tinha todo um apelo mesmo de humor, e um humor com o gaúcho, que não seria qualquer marca de fora que poderia fazer isso, né? Muitas marcas, às vezes, tentam fazer isso, e aí esse artificialismo, esta coisa que, em vez de fazer bem, acaba fazendo mal. Então, esse eu diria que é o grande desafio que o profissional de comunicação, de planejamento, de criação e tal tem para enfrentar nesse processo de fazer a comunicação, que está muito, muito complexo, muito difícil, muito fragmentado. E eu diria para vocês o seguinte, que hoje é o cuidado que a gente tem que ter, porque não dá para desperdiçar nenhum centavo, porque os recursos, os budgets são sempre insuficientes para dar conta dessa fragmentação toda. E o grande desafio que a gente tem é como é que a gente consegue obter a atenção do consumidor. Vivemos uma era do grande déficit de atenção das pessoas, né? O quanto isso é difícil e é complexo. E aí, de novo, entram alguns aspectos que, quando você consegue ter essa identificação com a cultura local, com a linguagem local e com tudo mais, fica um pouco mais fácil conseguir essa atenção do que simplesmente ter atenção rejeitada se tiver qualquer coisa em contrário. Não vou me estender mais. É isso, Paim. Vamos aproveitar que nós vamos fazer outra rodada também. Conhecer agora, um prazer, Fábio Melo, falar um pouquinho da sua empresa, subindo para o Nordeste agora, Ceará. Vamos lá. Bom dia a todos. Eu sou Fábio Melo, sou CMO da M. Dias Branco. Eu não sei se todos conhecem M. Dias Branco, mas é um grupo cearense. Hoje a gente é líder nacional de biscoitos e massas. É o segundo maior de farinhas, o terceiro maior de margarinas, o segundo maior de bolos, o segundo de torradas e de granolas e um monte de coisa. A gente tem mais de 1.500 SKUs, mais de 20 marcas. Acho que, antes de tudo, obrigado pelo convite. Eu acho que o SEMP tem um papel importantíssimo para o mercado, e a proposta de hoje é super rica, né? Ver o SEMP promovendo um encontro como esse, né, muda o patamar do SEMP, o papel do SEMP para o nosso negócio, e acho que esse tipo de troca é super rica para a gente seguir evoluindo como indústria. Falar um pouquinho da M. Dias, né, e o quanto a gente opera por marcas regionais. A empresa tem mais de 20 marcas, quase todas elas jogam nos mercados de biscoitos e massas prioritariamente. E é uma empresa que foi formada por aquisições. A gente nasceu, está completando 70 anos esse ano. Nasceu uma padaria no centro de Fortaleza. Hoje ela é a 7ª maior empresa de biscoitos e massas do mundo, que foi crescendo por aquisições. Eu acho que o que fez M. Dias ser tão relevante, ser tão grande, a gente
né, tem um dado interessante, assim, do segundo ao sexto maior fabricante de biscoito não chegam no nosso tamanho. E dentro desses aí tem um monte de multinacionais, né, que tentam, tem mais investimento, tem aí uma história também com o país muito longa já, mas a gente consegue ter vínculo com cada país dentro do Brasil. E a gente preservou isso, né? A gente conseguiu fazer as aquisições e, com base nas aquisições, a gente preserva os ativos que a gente tem e não tenta pasteurizar a coisa. Acho que a grande beleza do país é essa diversidade que o Brasil tem. Acho que todo mundo fala muito disso, mas o interior de São Paulo não é igual à capital, né? Falar o nordestino, pelo amor de Deus, né? O nordestino, o baiano não tem nada a ver com o pernambucano, não tem nada a ver com o cearense, assim como o paulista não tem a ver com o carioca, assim como o gaúcho não tem a ver com o paranaense. Então, essa leitura é o que faz o jogo e a roda girar, né, para, no caso da M. Dias, mais rápido, né, e mais relevante do que as outras companhias, porque a gente tem ícones regionais. A marca Fortaleza, por exemplo, ela representa o estado do Ceará para o cearense. A marca Vitarella, ela representa o pernambucano em Pernambuco. A gente tem 80% de share do Ceará, né? Ninguém consegue entrar, porque a marca é tão forte, ela tem um vínculo tão, né, verdadeiro, tão longo, né, com um vínculo emocional tão poderoso, que é muito, muito complicado alguém tentar realmente entrar no coração da M. Dias Branco. Então, acho que a gente consegue ter essa leitura, né? A gente consegue entender a cultura de cada país dentro do Brasil e, dentro dessa cultura, a gente consegue ter um portfólio customizado para cada, né, micro-país. E comida é cultura, né? Quando a gente fala de alimento, então, né, um povo, às vezes, se expressa através da comida. Então, se você não consegue ter esse olhar, você não consegue ter vínculo, não consegue ter valor, não consegue ter relevância. Então, eu acho que é isso que a gente está conseguindo, né, hackear bem, preservar, ter um olhar muito profundo de cultura e, com base nisso, por comunicação, por produto, né? A gente vende, por exemplo, cream cracker. A gente tem mais de 20 fórmulas de cream cracker dentro do nosso sistema. Cream cracker, a princípio, é uma commodity, né? Mas o cream cracker do pernambucano não tem nada a ver com o cream cracker do cearense, que não tem nada a ver com o cream cracker do paulista. A textura é outra, a nota de manteiga. Tem ajustes muito simples, mas que fazem toda a diferença, e é isso que a gente tenta fazer, né, em todo o nosso portfólio, no como as marcas se comunicam, no que ela tem de posicionamento, em como ela executa no ponto de venda e por aí vai. Então, acho que essa é a beleza, né, de ter um portfólio e entender que o Brasil não é um país só, e a gente consegue traduzir isso em estratégia, em ação, e esse ano a gente passou de 10 bi de faturamento, estamos numa agenda super forte de crescimento. Beleza, história. Deixei por último, estrategicamente também, para não ficar mineiro com mineiro muito próximo assim, mas eu tenho uma história com a Rádio Itatiaia, foi a minha primeira análise que eu fiz de mídia, e vi todo o potencial já há mais de 20 anos. Então, conta um pouquinho para a gente, Diogo. Legal. Bom dia a todos. Você é Atlético ou Cruzeiro? Cara, eu era para torcer para o Uberlândia, eu preferi ser São Paulino. Tá? São Paulino. Está com o mesmo problema que o Cruzeiro, está mal também. Mas, enfim. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu não queria, né, agradecer a Regina, agradecer aí o Luiz Lara. Tem que falar o seu nome aqui, porque todo mundo falou, e que show que você deu aqui hoje. E sempre é uma honra para a gente, né, de Belo Horizonte, de Minas, da Itatiaia, estar aqui. Hoje eu até entendo, gente, por que o nosso diretor comercial, Bruno Bianchini, por que ele veio comigo. Porque ele está apertado lá. Hoje é dia 30, ele não bateu a meta do mês de março. E ele está aqui. Eu falei, Bruno, por que está aqui? Estou tentando entender dele, agora eu já entendi tudo. Quer estar mais próximo do SEMP, aproveitando aí a competência dos senhores e, novamente, obrigado aí pelo convite. A Itatiaia, ela está sendo transformada, nunca deixando de ser de Minas. Nós somos conhecidos como a Rádio de Minas. O que nós temos feito agora numa virada transformado a Itatiaia, não só em rádio, entendendo que rádio é uma ferramenta de comunicação, mas nós somos muito além do que isso. Hoje nós somos a Itatiaia e a nossa tagline é tudo o que importa para Minas. Então, se o cara estiver nos Estados Unidos, estiver no Nordeste, no Sul, aqui em São Paulo, ele vai se identificar com aquilo que importa para ele, com aquilo que importa para Minas. Hoje a Itatiaia 360, ela está no rádio, talvez nunca deixe de estar, mas está também na Media Out of Home, foi falado aqui, ela está em todas as plataformas digitais. Hoje ela é muito além de áudio, ela é vídeo, e sempre com um jeitinho nosso de falar, né? Arreda para lá, o ai, sou. Eu estou lembrando aqui de uns amigos nossos que chegaram para o Cruzeiro, o maior time de Minas. Brincadeira?
chegou lá para a gente, eles são de Sorocaba, eles falam assim, Diogo, tem um tanto de coisa que vocês falam que a gente não entende. A gente deu uma camisa para eles, escrito arreda, uai, sou, e com significado para eles decorarem e saberem falar a nossa língua, né? Isso tem a ver com a regionalização, isso tem a ver com o Brasil, tanto que é diferente. E Minas é um complexo aí de pelo menos 5 estados diferentes, desde Uberlândia a Juiz de Fora, que Uberlândia é São Paulino, Juiz de Fora é vascaíno, fluminense, ao Mineiro, a Belo Horizonte, a Grande BH, que é Atlético e Cruzeiro, principalmente. Duvido que tenha algum americano aqui, mas não filme isso não, Bruno. Mas, enfim, é o Atlético Cruzeiro mesmo, é falar com essas pessoas, é um pouco do que a Itatiaia, como veículo, tem feito. A gente tem um videozinho de 1 minuto, eu acho que está no jeito aí, só para mostrar a nova Casa de Minas. Dá para mostrar aí, gente? Você tinha um vídeo para mostrar também? Eu vou pedir. Obrigado. Só para completar, sem perder a nossa essência, mas assim, a pessoa chega lá e acha que nós somos TV, né? Na verdade é isso, é o novo momento do mundo de sermos 360, de estarmos próximos às agências, né, Adriana? E é isso. Obrigado. É sempre bom ver Minas Gerais aqui, tá? Lisiane, você também tem um vídeo para rodar e contar um pouquinho mais da sua história, mas como o tempo está mais curto, eu queria emendar já um pouco até do que o Diogo falou, como é manter essa identidade, esse DNA local, se tornando um player nacional. Conta um pouquinho para a gente, mas vamos rodar seu vídeo primeiro, tá? Que leite gostoso! É o quê? Piracanjuba. Piracanjuba? Piracanjuba. Se for Piracanjuba, é uma delícia. O melhor do leite em produtos feitos com muito carinho para a sua família. Quer mais qualidade? Então prefira Piracanjuba, especialmente para você. Delicioso. É bonitinho, né? Só que eu acho, quando eu falo que a empresa nasceu há 17 anos, é por isso aqui. Nós éramos uma marca regional, com uma distribuição muito focada no centro-norte do país, muito forte no norte, principalmente, no centro. E nós éramos um dos maiores fabricantes de marca própria do Brasil. Pela credibilidade, eu acho que pela qualidade, o padrão de qualidade, a gente sempre foi muito reconhecido pelos grandes players do mercado, do varejo alimentar. E nós chegamos num momento que tinha que decidir. Nós vamos trabalhar a nossa marca. É uma marca que é nome de cidade, nome de peixe, é Tupi-Guarani. Não é uma marca para leite. Então, existia uma dúvida, é grande demais, né? Qualquer marqueteiro ia falar, isso aí não é marca para leite. E a gente resolveu fazer algumas mudanças, deixar de produzir marca própria e levar Piracanjuba para o resto do país. Iniciamos nesse momento uma ampliação do nosso portfólio, em 2006. Hoje, o nosso creme de leite é líder de mercado, mas é um produto recém-lançado. Somos a 3ª marca de leite longa-vida no Brasil, 3ª marca de achocolatado no Brasil, e uma empresa que faturou 9 bi esse ano, com projeção de chegar a 16 bi em 2 anos. E a gente tem muitos projetos, mas a construção foi aqui. A gente precisava ensinar a população do Nordeste, do Norte do Nordeste, a falar Piracanjuba. Por ser uma marca de difícil pronúncia,
Nós gravamos esse vídeo de uma forma muito pequena, uma agência que nos atendia em Goiás, muito boa, por sinal, esteve conosco desde o início. E a gente fez esse material muito simples, mas de uma forma didática. E quando nós fizemos uma concorrência com as agências aqui em São Paulo, em 2013 e 2014, uma pessoa muito querida, que é o Júlio Vieira, ele foi apresentar um planejamento, e ele falou, vocês têm ouro em casa e não sabem. Eu falei, como assim tem ouro em casa e não sabem? Ele falou, vocês têm um material produzido anos atrás, engavetado, e é ele que vai fazer a marca de vocês ser reconhecida em todo o território nacional. E foi esse planejamento, junto com a equipe dele, com a Cleide, com o Furriel, com o pessoal da época, que fez Piracanjuba deixar de ser uma marca regional, deixar de ser uma marca goiana. A gente já não fala mais que nós somos uma marca regional, pelo tamanho e até pela importância no cenário nacional também. E a gente passou a ser essa marca, né, onde os dedinhos dizem tudo. É o nosso maior valor hoje. E a gente entrega, junto com esse valor, qualidade, muito respeito pelos parceiros, por todos que estão envolvidos. São mais de 3.500 colaboradores. Hoje nós temos 7 unidades Fabris espalhadas pelo Brasil, que é justamente para propiciar essa regionalização. Trabalhar cada região, trabalhar cada colaborador, mas uma comunicação que eu consiga falar com todos, ela seja única. E um dos nossos pontos principais, a simplicidade. Isso fez a gente crescer. Os 2 proprietários da empresa estão à frente de tudo, e a gente trabalha muito junto, e é essa simplicidade que faz a gente, cada dia, crescer um pouquinho mais. A gente cresceu, nos últimos 20 anos, 25% ao ano. Então, a gente tem uma história muito consistente. E é isso que faz a empresa crescer ano a ano. E eu estou lá há 17 anos, eu posso contar isso com muito orgulho, inclusive. Mais orgulho ainda é saber que o Júlio Vieira está por trás disso, tá? É um professor e foi um meu professor também. Maravilhoso. Todo goianão, então, na hora deu match com a marca ali. Ele falava assim, Lisiane, cuidado, o cobertor não é tão grande. Então, a gente sempre discutia bastante, isso, maravilhoso. Tivemos juntos lá em Brasília também. Pai, falar rapidamente aqui, que o nosso tempo está estourando, você já explorou bem. Como ajudar essas marcas, ou marcas que começam pequenas para se tornar nacional? Primeiro, eu acho o seguinte, que é difícil, não dá para começar a dizer o seguinte, eu vou me tornar nacional de um dia para o outro, né? Então, eu acho que tem que um processo mais difícil que tem é a escolha de mercados. E a escolha de mercados, para começar, porque todo mundo olha assim, eu vou para o mercado de São Paulo, o maior mercado e tal, olha o tamanho do potencial de consumo, etc. e tal, só que o custo do investimento que tem que fazer para construir uma marca em São Paulo é muito grande, não é fácil. Então, tem que tentar, primeiro, aqueles mercados em que a marca tenha mais aderência, dependendo do negócio, muitas vezes vai levar em consideração a questão logística, a questão de ponto de venda, a questão da atuação da concorrência, se tem marcas maiores ou menores, para que possa ir conquistando esses mercados devagar e na medida que vá conseguindo crescer e desafio. Porque se tornar de um dia para o outro nacional só com muito dinheiro. É isso. Vamos passar para o Fábio Melo também, para explorar um pouquinho disso, dessa preocupação, se existe, de manter o DNA. Como a Lisiane falou, aquela simplicidade, aquela origem, e o resto rompendo barreiras. Conta para nós, Paulo. Claro, bom, dentro da M Dias a gente tem algumas marcas que passam pelo processo de nacionalização, né? Então, a gente tem os ícones regionais, mas Piraquê é uma marca que passa por um processo de sair do Rio de Janeiro e ser nacional. Vitarella é a maior marca do Brasil hoje, porque ela saiu de Pernambuco e veio crescendo nas outras regiões, e tem outras dentro, né, do nosso portfólio. Acho que a grande, né, coisa para se fazer no primeiro momento é, primeiro, você tem que ter clareza de posicionamento, de propósito, o que sua marca é, né, ela está ancorada em quais atributos, quais benefícios ela entregou naquela determinada região onde ela nasceu. Ela tem que ter muita clareza da personalidade dela, do tom de voz, né, do que é a identidade da marca, mas saber que ela está em outro estágio quando ela vai assumir uma outra região. Então, falar de Piraquê para o carioca, eu falo só num vínculo emocional, prioritariamente mais emocional, porque a marca todo mundo já conhece, todo mundo já tem uma relação, tem vínculo, tem um monte de história que se passou, né, naquela determinada comunidade. Já Piraquê para o paulista, eu preciso apresentar a marca. Então, num benefit ladder ali, né, numa escala do mais racional para o mais emocional, entenda em que estágio você está
para você poder, né, acionar a alavanca correta para criar essa relevância, esse primeiro contato, para daí, a partir desse benefício que você está apresentando, você conseguir construir uma relação emocional. Não vai chegar já posicionando, eu sou a marca querida por você, nem te conhece. Né? Vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros. E aí você coloca isso. Um exemplo de Vitarella, a marca é muito grande em Pernambuco. Em São Paulo não existia. A primeira campanha que Vitarella fez, até o Lara tocou para a gente, foi uma apresentação de surpresa. Assim, você sabia que essa marca é a maior marca do Brasil? Nunca ouvi falar. E ela, por que ela é a maior marca do Brasil? Porque ela tem um cracker, 7 camadas, a manteiga, se apresenta produto, apresenta portfólio. Hoje é a maior cream cracker do estado de São Paulo. Porque você reconheceu que não estava numa maturidade de relação, a gente falou muito de relação, né, mais longa, não existe essa relação ainda, você precisa se experimentar e entregar um benefício muito claro para o consumidor. Então, entenda essa maturidade, entenda o estágio, e aí você aciona a coisa certa. E, em algum momento, isso vai se nacionalizar, e aí a personalidade entra, o vínculo emocional, o posicionamento tem que estar expresso desde o começo, para quando ela estiver mais madura, ela poder falar a mesma coisa para todo mundo. Diogo, pelo que eu entendi, ficou claro que o seu posicionamento é Minas, mas caminha para sempre ter algum objetivo. E, pelo que eu entendi, é vocês manterem a atualizado, manterem a grandeza na tecnologia e na inovação, nessa visão 360. Sim, é isso. E eu queria até trazer um exemplo do própria região. Né? As empresas nos procuram hoje para falar com o mineiro. Então, muitas vezes, eu vou citar o caso aqui da Gerdau, por exemplo, que é tida como do sul, né, de Porto Alegre, e porque a sede está lá e nasceu lá, e ela precisava falar com o mineiro e dizer que ela é de Minas, porque 70% do faturamento dela ou mais vem de lá. Então, ela nos procurou para um projeto de mineiridade para que ela fosse vista como mineira, porque, de fato, o pleito dela maior estava lá. Então, não só a gente conseguiu, ou temos conseguido esse êxito de transformá-la nessa empresa mineirinha, como também o próprio governo de Minas aderiu a essa campanha de mineiridade porque queria se vestir como tal, e foi super exitoso. Por nós, veículo, entendermos e trabalharmos juntos com as agências, entendermos como que fala com o mineiro, a partir de uma parceria que a gente tem com o Mineirão, porque é grande lá, com o Mercado Central, com a Arena MRV, com tudo que diz respeito a Minas. Nós que somos de Minas e somos conhecidos, né, como a Rádio de Minas, ter esse papel de apresentar os clientes para o mercado mineiro, que a gente conhece a língua. A gente usa, por exemplo, grande parte da nossa estrutura de narradores de futebol. O futebol é paixão nacional, é mineira também, para falar com o público, grandes apresentadores nossos de jornal, principalmente de esporte, para estar ali no dia a dia apresentando a marca, falando sobre a marca, saindo daquele viés institucional que antes era muito 30 segundos, hoje é muito mais customizado, personalizado. Então, é muito além disso. E, obviamente, a Itatiaia, hoje, super regional, falando com o mundo todo através do 360, mas tudo que importa para Minas. Esse é o nosso foco hoje. Legal, terminando aqui, já o segundo aviso que eu estourei o tempo. Quando o tema é bom, né, os palestrantes também, a gente acaba estourando. Agradecer mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo evento.